Torcedor, vamos falar de todos os jogadores que estão especulados no esporte essa semana. Vamos falar também todos os jogadores que estão no radar do esporte, que para a abertura da janela de transferência, que abre dia 2 de junho. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Você é esporte, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. A gente vai falar dos jogadores que foram especulados essa semana, mas claro que pode, a gente fala a expressão todo, mas claro que pode ter jogadores que não estão dentro desse todo, das informações que a gente tem da mídia de fora, da mídia daqui, enfim. Pode até agora estar falando e está surgindo novos nomes, mas vamos falar aqui do que rolou nessa semana de bastidores do esporte. Vamos lá. Vou colocar aqui primeiro, são 4, 5 nomes, vou colocar aqui o volante Jair do Vasco da Gama, né? De 31 anos, o Vasco colocou o jogador como moeda de troca, né? E 4 clubes têm interesse, né? O Grêmio, o Atlético Paranaense, o Santos e o Sport. Pronto. E o que eu quero dizer aqui, que o Vasco, a própria direção do Vasco não deixa ele fazer a 7ª partida. Ele já fez 6 partidas, mas não toda como titular, né? O problema do Jair no Vasco é que ele tem o 5º salário mais alto do Vasco da Gama. Mas como ele não é titular absoluto e na posição de volante tem mais volantes, muito volantes, então ele está como para negociar. Já, pois é. O Fernando Diniz, na última coletiva, disse que ele é um bom jogador, ele é um destruidor, muito marcador, é um tipo pitbull, né? Aquele volante pitbull. Mas o que acontece? O que acontece é que o Vasco, o salário dele chega a 800 a 900 mil. E o Vasco tem interesse em pagar metade do salário do jogador para ele jogar em outra equipe. O staff e o jogador tem desejo de fazer a 7ª partida. Veja que loucura, mas o Vasco não deixa para fazer moeda de troca na Série A. Vamos lá. Também o atacante, o extrema de velocidade, de muita velocidade, o venezuelano, o Johan Murilo. Ele foi oferecido ao Sport, é um atacante de 29 anos, é muito rápido, corre feito uma bala, tanto pela esquerda, pela direita, dribla, muito driblador, dribla em velocidade de 1 para 1. E tem uma coisa importante, que a comissão técnica do Sport está fazendo questão, veja o asterisco, chutar de longa distância, chutar de fora de área, chute forte, preciso, chuta muito de fora de área, o Murilo, o venezuelano. O contraponto aí é que ele está no futebol mexicano e o Vasco teve interesse no jogador. O Vasco teve interesse, mas o clube lá, o São Luís, lá do México, quer vender o jogador. A pressão está um pouco alta, está 22 de 14. E ele foi oferecido ao Vasco por esses valores. Agora ele está saindo de graça para o Sport. Agora ele sai de graça para o Sport. Tem um salário de 300 mil. Essa proposta que eu falei de 10, 15, 20 milhões para comprar o jogador foi quando o Vasco teve interesse no jogador em janeiro. Agora foi oferecido um empresário de graça para o Sport, porque o contrato dele vence agora. No final de dezembro ele já pode assinar um pré-contrato. Então ele foi oferecido para o Sport. O salário dele está em torno de 300 mil por mês. Do Murilo, jogador que joga como segundo atacante. A comissão técnica do Sport tem muito interesse no jogador de velocidade, de chute que falta no esporte. Vamos lá. O colombiano, o lateral do Atlético Paranaense, o Rayen Palacios, de 25 anos, jovem. É um lateral ala. É isso que o Antônio Oliveira quer. Ele é ala. Quando o Antônio Oliveira gosta de jogar no 3-5-2, pronto, ele é aquele ala que o Hereda não é. O Hereda é lateral, não é aquele ala que ataca muito. Ele não é, o Hereda não é esse. O Hereda sobe no ritmo de lateral, sobe e desce no ritmo de lateral. Então ele é um ala, o Rayen, por isso que a comissão técnica do esporte se interessou no Palácio, Rayen Palacios, né, de 25 anos, mas o Atlético na segunda divisão, o jogador vem jogando e fazendo bons jogos. O Atlético Paranaense não quer perder o jogador, né? Trouxe jogador para jogar a Série B, o colombiano, que não tinha jogado no Brasil, muito bom jogador.
Mas o Atlético Paranaense tinha interesse em Matheus Alexandre. Antes, quando o Sport já teve, no ano passado. E agora, com o futebol medíocre de Matheus Alexandre, nem o Atlético Paranaense está querendo. Nem se o Sport pagar salário todo para jogar no Atlético Paranaense. Pagar 80%, eu não sei que. Porque se o Atlético Paranaense tem interesse em Matheus Alexandre, o Matheus Alexandre liberava o Palácios para o Sport. E o Sport pagava o salário, 70%, 60%, 80% do salário do Matheus Alexandre. Mas vou falar aqui de um zagueiro. Esse aí é o que está nos bastidores, né? É que o Antônio Oliveira quer de todo jeito. É um zagueiro e destro. Já tem tanto zagueiro. Acho que ele não conhece Rafael Thierry, o futebol de Rafael Thierry. E o João Silva via muito bem o português. Ele quer esse português que é de confiança dele. O Vasco Coelho, de 31 anos. O problema que aqui a gente ficou plasmado e ficou perplexo é que o jogador, se é tão bom, e o Antônio Oliveira tentou trazer ele no Cuiabá, o Vasco Coelho, de 31 anos, mas sempre que ele está na terceira divisão do futebol português. Puta merda, o cara tem mercado e está na terceira. Se o cara é bom e tem mercado, porque o cara está na terceira divisão do futebol português com 31 anos. Esse é o problema. E é isso aí, torcedor. A janela abre agora. Provavelmente desses aí 50% a 60% pode pintar nessa janela de transferência, porque segundo os mandatários do esporte e a nova gestão, o esporte tem uma nova gestão de futebol, de diretores, de executivos e CEO do futebol, né? Gestão de futebol. Então eles vão ter que trabalhar forte para 4 nomes. Eles disseram que vem 4 nomes na janela da FIFA do Mundial, que é dia 2 a dia 8 de junho. Começa dia 2, abre dia 2 e fecha dia 8 de junho. Então, as tratativas, os negócios, os arranjos com os staff, porque você tem que negociar com o clube, às vezes, com o empresário, com o jogador, com a família do jogador. Então, essas tratativas têm que estar acontecendo agora e a gente está passando para vocês com o que está no radar dos bastidores. Porque é fundamental para a virada de chave, do esporte. É cidade urbana, né, torcedor? É um barulho. É fundamental para a virada de chave do esporte esses 4 jogadores que a direção prometeu na pequena janela. Aí depois, na segunda janela de transferência, que ela é maior, aí sim vai terminar uns 6 contratações pontuais para o esporte. Mas também o que tem a ver é o negócio, né? Porque o Henrico Ambrogini e o Thiago Gasparino, eles foram contratados para negociar. Eles vão ter que entender que o Matheus Alexandre é um ativo de 9 milhões e eles vão ter que negociar o Matheus Alexandre, eles vão ter que negociar alguns jogadores que não estão rendendo no esporte, né? Alguns jogadores que não estão rendendo no esporte, eles vão ter que negociar, desfazer desses jogadores para enxugar a folha, para poder trazer dentro do contexto do contexto limiar da folha os novos jogadores que venham fazer mudança no esporte. O esporte jogar, ajustar e melhorar no sistema defensivo, melhorar na pegada no sistema defensivo, bola aérea, bola por baixo, e o esporte melhorar o chute de longa e média distância de fora da área. Porque o esporte, a gente já viu aqui nas estatísticas, o esporte é o clube que mais ataca a área do adversário. É o 6º clube que mais ataca a área, que mais trabalha dentro do campo, dentro da área do oponente, do adversário, mas é um clube que tem apenas 4 gols no campeonato. É isso aí. Valeu, torcedor do esporte. Silêncio, vim pro esporte ou ficar com o cabelo de Davi Luiz? Tu prefere o quê? Jogar no esporte ou ter o cabelo de Davi Luiz?